Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com o seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. Boa noite, a paz do Senhor, aos irmãos das Casas de Pão. Estamos novamente com mais uma Casa de Pão, onde nós vamos pensar com a Aline, sobre a palavra que a irmã Mara trouxe para nós nesse domingo que antecedeu, sobre um tema muito gostoso, muito também às vezes até preocupante, que é o deserto, Quem não passou pelo... A Mari nos deu uma boa colocação. Quem não passou, vai passar. Então, acho que todo crente passa pelo deserto, tem os seus desertos, tem as suas dificuldades, mas através da mensagem que a Mara passou para nós, deu para entender que o Senhor não nos abandona, está sempre junto conosco nesses momentos difíceis. Eu quero ler esse versículo que ela deixou para nós, lá de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: lembra-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto, antes 40 anos, humilhando-os, pondo à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Então a Mara deixou bem claro, Aline, que Deus permite o deserto, não é Deus não nos abandona, não é que Deus não quer mais saber de nós, não é que Deus se encheu de nós, nada disso. É que Ele nos bota para o deserto, permite o deserto para trabalhar nas nossas vidas. Foi isso que eu entendi. Então aí eu comecei a compreender alguns desertos. E tu tem alguma colocação? Eu não entendi antes o que era isso, E como eu passei por algumas fases que ficou claro, como a Mara colocou no domingo, eu entendi agora o que é deserto, Deus me colocou desta forma, me permitiu estar no deserto para mim compreender o que Ele quer que eu mude, Se eu não tiver essa dificuldade e se eu achar que está tudo bom, eu não vou melhorar, Ele não vai me moldar, Ele não vai fazer, o que a Aline tem que mudar? Será que ele não precisa mudar nada? Não, a gente precisa mudar todo dia, Cristo está nos colocando isso todos os dias, nos coloca à prova, e quanto mais a gente entender, mais a gente ler, mais a gente buscar e querer saber dele, mais provas ele nos coloca, Eu pensei assim, eu botei um negócio aqui. Quando nós vamos para o deserto, nós temos que ter uma atitude, Então nós temos que ter uma posição. Nós temos que nos posicionar. E eu botei assim, qual a atitude que devemos ter quando somos levados por Deus a um deserto? Tu que já falou que teve, as minhas atitudes que eu tive quando eu fui para um deserto. Primeira coisa, Deus, o que tu quer falar comigo? O que tu quer me transmitir nisso aí? Aonde é que eu tenho que mudar? Eu primeiro vi o que foi a minha posição. Então, assim, para nós falar para os irmãos, tu teve as tuas atitudes. Como que tu procedeu nessas atitudes? Não é o que eu quero mudar, é o que Ele quer mudar em mim, Isso aí. Porque a gente sempre quer se colocar, eu que sei, eu que quero mudar aqui. Não, Ele vai lá e nos diz, não é para te mudar isso aqui. Isso aqui tu acha que precisa mudar, mas eu no momento não quero isso, eu quero que tu mude outra coisa. Então, lendo a palavra, buscando, Ele vai nos dizer, vai mexer com nós, em alguma frase, em algum livro, até alguma atitude de alguma pessoa com nós, Ele vai dizer, Aline, é aqui que eu quero que tu mude. E o que a Mara falou domingo, ela me descreveu domingo,
tudo que ela falou, eu disse, Senhor, hoje foi para mim. Porque eu sempre via todo mundo dizer, em algum culto alguém falou diretamente para mim. E esse domingo a Mara falou para mim. O deserto escreveu Aline. e graças a Deus estou passando por ele, né? Eu acredito que essa fase estou passando, não que não venha outros, né? Como ela citou, sempre vem. Mas o meu está encerrando. Uma das atitudes, então, é saber o que Deus quer que eu mude. Isso. E ser atento ao que Ele está falando. Exato. Atento, né? A gente, quando está no deserto, eu penso, né, que nós temos que estar atento a todas as coisas. Né? O que eles estavam no deserto? Atento às aves de rapina, aos animais ali, predadores. Eles não estavam num conforto. Quando nós estamos no deserto, nós não estamos num conforto. Nós estamos sempre ajeitando um jeito de nós ter. Se vinha qualquer coisa, como é que eu vou proceder? Se Deus quer que eu mude, como é que eu vou? Quando a gente vai para o deserto, que a gente quer mudar, naquilo que a gente precisa mudar, a gente vai ser provado. Exato. Então, e também outra coisa que a Mara colocou que eu achei importante é não eu, Aline, querer ser injustiçada. Deus, é Deus que está fazendo isso comigo, né? Me machucando, me fazendo eu sentir dor, sofrer. Não. Se ele está colocando isso, é porque eu tenho que mudar, né? Eu não tenho que pôr, meu Deus, para que fazer isso comigo, coitadinha da Aline? Não. Eu tenho que ter uma atitude sobre isso e ver o que ele está querendo me dizer através disso. Isso. Né? E foi bem provado que a Mara falou, a passagem clara de Jesus, né, que Jesus foi levado. Então, a primeira coisa, Jesus, é tu que está me trazendo para o deserto ou é eu que estou indo? Porque tem muitas vezes que a gente vai por conta, né? A gente, eu aprendi uma vez, tem provas e tem lutas. As provas vêm de Deus, as lutas sou eu que busco. Exato. Então tem deserto que por nós não ouvir Deus, isso ficou bem claro quando a Mara falava. Quando Deus me leva para o deserto, Ele quer trabalhar em mim, e eu vou compreender, e eu vou sair com a vitória. Agora, quando eu vou para o deserto, eu me proponho ir para o deserto, eu não ouço Deus, eu não entendo o que Deus está falando comigo, eu tenho que ir lá, quando eu estiver no deserto, me examinar e dizer, eu estou aqui por conta própria. Então, Deus, misericórdia, tomar uma atitude, né, e se voltar para Deus, e Deus nos dá a direção. Outra coisa que ela falou sobre o silêncio de Deus, aí dói. Né? Aí dói. Esse judiou. O silêncio de Deus. Tem o silêncio de Deus. E Aline, eu botei aqui. Como devemos agir? Um conselho, assim, uma passada, com as nossas experiências, né? Como nós devemos agir quando Deus fica em silêncio? Temos que tentar ver, né, o que Ele quer nos passar no silêncio. Se Ele está em silêncio, é para a gente refletir, né? Não é para a gente ficar batendo boca com Ele. Para a gente refletir e ver o que Ele vai nos dizer. Se Ele não está nos dizendo nada agora, no momento, logo à frente Ele vai nos mostrar isso. E precisamos ter ouvidos para escutar, né? Não ficar debatendo e discutindo. Precisamos muito do entendimento de Deus, porque a nossa parte carnal, não vai conseguir entender o que Ele quer, né? Então nós vamos ter que ir direto à fonte. Espiritual, né? O trabalhar de Deus é espiritual. Então as coisas são espirituais. Elas são resolvidas nas regiões espirituais. Não é com a nossa. Então nós temos que ter muito atento às coisas espirituais. O quê? Buscar quando Deus está em silêncio, mais nós temos que se aproximar dele, mais nós temos que falar com ele, porque nós precisamos que ele fale com nós. Quando a gente quer falar com uma pessoa, e aquela pessoa não quer falar com nós, e eu preciso falar, eu vou me aproximar dela o máximo possível. Eu vou arrumar um meio de eu me aproximar dela para poder falar e ouvir o que eu preciso dessa parte. Então assim é com Deus. Então quando eu, na minha concepção, as vezes que Deus ficou em silêncio comigo, foi as vezes que eu mais falei com Deus. E no início da nossa caminhada, a gente tende a fazer o contrário, né? O contrário. A gente se afasta, não tá me escutando, né?
não tá me escutando, não quer me ajudar, vou me afastar. Eu, particularmente, fazia isso no início. E agora eu vejo que não é isso que ele quer. Ele quer que a gente busque mais. Ó, Aline, tu tá relaxando nessa parte, tu não tá me buscando. Peraí, filha, vem aqui, tô te escutando. Mas eu estou te escutando, vem falar comigo. Vem me falar o que tu quer. Eu tenho uma experiência de uma pessoa, do meu convívio, que Deus ficou em silêncio 1 ano com ela. 1 ano. Algo que Deus mandou ela fazer, ela disse, eu não vou fazer. Não vou fazer, porque isso aí vai causar um problema. Se eu fizer tal coisa, esse negócio. Se eu fizer, tomar essa atitude, se eu abrir meu coração, vai dar problema. Eu estou tranquilo. Beleza. Tranquilo, eu não falo mais contigo. Ficou 1 ano. Ela chorava de tristeza. E tinha tudo para fazer. Aí. No momento em que ela abriu o coração, o que aconteceu? Deus continuou falando com ela, usando essa pessoa tremendamente. Aí entra a questão da obediência, né? Tô obedecendo, né? Isso. Não tá obedecendo, ele vai se retirar. Uma das partes do silêncio de Deus é com isso. É quando nós, às vezes, obedecemos. Não é sempre, não é uma regra. Sim. Mas quando essa pessoa foi clara, foi um testemunho, Deus falou com ela e ela não cumpriu. Então, para nós terminar, Aline, aí já estou. O que nós estamos tirando de ensinamento no deserto? O que tu tirou desse tempo que tu teve no deserto de ensinamento da parte de Deus? Eu estou aprendendo com ele diariamente. Quanto mais eu busco, mais curiosidade eu tenho e eu quero buscar cada vez mais. E eu incentivo a todos, o pessoal que está na Casa de Pão, todos que vão nos escutar, a todos os nossos amigos, que busquem e vão atrás que ele nos responde. Ele pode ficar quieto, pode ficar em silêncio, mas no momento adequado ele vai nos responder. Às vezes é doloroso, que nem a Mara comentou, né? Não é fácil, é doloroso, mas ele vai nos dar um sinal. Então, para nós acabar, né? Para vocês pensarem aí, eu gostaria de deixar essas perguntas para vocês. Ó. Qual a atitude que devemos ter quando somos levados para o deserto? Qual a atitude? Discutam sobre isso na Casa de Pão. Qual a atitude que eu devo ter? A Aline respondeu tudo para nós aqui. Como devemos proceder com a nossa experiência no deserto? O que nós devemos proceder quando nós estamos no deserto? Como é que nós devemos agir quando nós estamos no deserto? E como nós devemos receber o silêncio de Deus? Como não quero mais nada comigo, Deus não quer mais nada comigo, ou Deus está me ensinando? E por fim, o que você tirou? Porque Deus, se te levou para o deserto, se me levou para o deserto, é para me ensinar. Então, que aprendizado tu está tirando se tu está no deserto? E Jesus foi para o deserto e ele venceu. Nós vamos para o deserto para vencer. Não quer dizer que a Aline foi para o deserto, eu fui para o deserto, você foi para o deserto, porque Deus não quer mais nada com nós, não. Pelo contrário, Ele quer nos amadurecer. Tenha uma boa Casa de Pão, que Deus vos abençoe, né? Discuto sobre esse assunto. Se há outra coisa que eu aprendi no deserto, busque ajuda no deserto. Quando estiver no deserto, peça para Deus, Deus, eu preciso de ajuda, né? E abra o coração para o teu discipulador ou para alguém da tua confiança. Não passe o deserto sozinho, né? Jesus sempre tem alguém para nos orientar no deserto. Sempre vai ter alguém ali. Nós sempre vamos precisar dos outros, né? Dos outros. A gente, às vezes, acaba sendo muito egoísta. Eu resolvo sozinho, eu vou resolver sozinho. E a gente, tendo o Espírito Santo, a gente sabe que isso não é verdade. A gente precisa de alguém, principalmente dele, né? Isso. Mas a gente precisa dos irmãos também. Amém. Então, uma boa Casa de Pão, que Deus vos abençoe, vos enche de gozo, e muito obrigado, Aline. Amém. Pelo esse momento. Eu Deus agradeço. continue vendo as meninas aqui que estão nos auxiliando hoje. Que Deus abençoe e tenha uma boa Casa de Pão. É a última, né? É a última Casa de Pão. Então aproveite essa Casa de Pão e nós vemos nos próximos painéis o ano que vem. Um abraço a todos. Amém, abraço.